Oi, pessoal do Instagram, todo mundo aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, muito bem-vindos aqui na nossa live hoje de sexta-feira. E hoje a gente tem um tema muito interessante para vocês, dentro dessa proposta que a gente tem na nossa clínica do Brasil, que é a cirurgia plástica integrada. Significa que a gente se preocupa não só... Oi, Rosane Minervino, querida, Frank, Leidiane, doutora Lia Cadas, muito bem, que bom que vocês estão aqui. Pois é, gente, então, a Heleninha Santos, oi, querida, muito bem, gente, então, na nossa proposta de trabalho aqui no Brasil e lá em Dubai, é de uma cirurgia plástica integrada. O que significa isso? A gente não se preocupa só com a cirurgia em si, diminuir mamas, etc., mas uma coisa um pouco mais global, que significa uma visão um pouco mais holística do corpo humano. A gente sempre teve isso e, por causa disso, hoje eu convidei o mais novo membro da nossa clínica do Brasil, que é a fisioterapeuta Sheila Porto. Por acaso a gente tem o mesmo sobrenome, mas a gente não é exatamente parente. Desiderata, pessoal, que bom. Instituto Ana Martinez, muito bem. Loriane Batista, que bom que vocês estão todos aqui. Então é isso, gente. Hoje a gente vai bater um papo com a fisioterapeuta Sheila Porto. Ela é especialista em tratamentos de postura. Evidente que a fisioterapia ela tem um leque de ação e entre elas a parte que trabalha exatamente com postura. E por que a gente... Doutora Eugênia Tiveron Batistuta, muito bem-vinda, minha querida médica assistente, a minha primeira assistente há tantos anos, que me ajuda a fazer tantas cirurgias legais. Carolina Biapina, muito bem. Pois é, gente, então... Por que eu acho que isso é importante? Por que eu sempre coloquei isso na pauta dos nossos trabalhos? Porque todo mundo já deve ter percebido aquelas pessoas que fazem, por exemplo, uma plástica de abdômen, que tiram aquele excesso de pele e que a gente costura a musculatura, mas que fica com aquela barriguinha residual, né, doutor Augusto? Doutor Popiguto, doutor Augusto, meu anestesista preferido. Denise Salles, bem-vinda aqui. Pois é, gente, então, se você não tem uma postura legal, não adianta você fazer, ou pelo menos você pode ter um resultado de uma plástica de abdômen, por exemplo, ou uma plástica de uma lipo, por exemplo, menos legal, porque a postura não ajuda. Dr. Nimi, plastic surgeon from Nigeria, my dear friend, you are so welcome. I'm talking about the importance of postural treatment inside physiotherapy for plastic surgery. Be welcome. Miguelina Santos, muito bem, que bom que vocês estão aqui. Então é isso, gente. Pois é, doutor Guto, muito bem, meu querido. Então, o tema dessa live é isso. E olha, eu queria falar para todo mundo aqui que ao final da nossa live, evidente que como sempre ela vai ficar gravada aqui no Instagram, no Facebook, etc. Se você quiser receber o nosso e-book sobre essa live, você vai digitar desde agora, eu quero. Quando você digitar eu quero, imediatamente você vai receber, é uma automação bacana que a gente tem agora, um e-book sobre isso para você se deliciar. Não é mesmo, Cíntia? Pois é, gente, então é isso. Eu estou esperando Edline Sarah Rich Woman. Muito bem que vocês estão aqui, todos bem-vindos. É isso aí, gente. Então o tema da nossa live é esse, a importância da fisioterapia, do tratamento da postura, no resultado legal de cirurgia plástica. Aliás, eu queria até comentar, vocês sabem que até a papada, tem gente que tem uma postura horrível, que fica muito assim, não tem plástica de face que a gente faça, que a gente tire pele, que a gente costure a musculatura, que fique tão bom, tão boa. Porque a postura, que não é só lá na região lombar, não é só, por exemplo, o abdômen, mas ela é toda fruto da ação da coluna vertebral. Coluna vertebral, como todo mundo sabe, é o grande elo de ligação do nosso esqueleto, que vai daqui do crânio até lá no sacro, né, de onde a gente tem o quadril, dali saem as pernas, etc. Então imagina, se você tem uma estrutura de um prédio, de um edifício que não está legal, imagina que toda a estrutura ela vai ficar comprometida. É a mesma coisa com a coluna vertebral. Inclusive a gente tem um tipo de tratamento, chama-se Rolfing, que foi idealizado nos Estados Unidos pela doutora Ida Rolf, que aí o nome do tratamento é Rolfismo, que ela se baseia no tratamento ou no estímulo, no trabalho da musculatura abdominal. O Rolfismo, ou Rolfing, ele trabalha isso, todo tipo de exercício, todo tipo de terapia
para se ter uma contração da musculatura abdominal, ela é essencial para uma posição bacana da coluna vertebral e, portanto, um resultado legal para a estética de um modo geral. Só que aí vem outros tratamentos, todo mundo conhece, Pilates, RPG e por aí vai. E todos eles têm a proposição de se trabalhar exatamente a relação entre músculo e osso, né? E, em última análise, a gente faz uma recuperação ou um incremento naquela estrutura que sustenta o nosso corpo, portanto, a nossa postura. E aí fica sempre aquela coisa, o que é melhor? Se é Rolfing, se é RPG, se é Pilates, ou se, por exemplo, uma coisa muito comum que a gente às vezes vê, às vezes até em relação a Roula, ma chère amie, c'est un plaisir de t'avoir ici. Hein? Je parle sur la posture, les traitements dans la physiothérapie pour la chirurgie esthétique. Kézia Alves, muito bem, bem-vindos todo mundo que está entrando aqui. Então, a questão que a gente tem é essa, o que é o melhor? Claro, eu estou esperando a Sheila para a gente destrinchar isso daí, mas assim, dentro do que a gente sabe, exatamente porque se a gente lida com corpo, com plástica de um modo geral, se a gente trabalha, se a gente costura a musculatura abdominal para ter uma reposição dessa musculatura e melhorar a sua barriga, a gente também, de algum modo, a gente está trabalhando uma postura. O problema é que tem pessoas que talvez até sem saber, ou por uma condição genética, ou por vício da própria postura, elas vão incrementando isso ao longo da vida e aí vão aparecendo lesões que vão fundindo ossos. Olha como a coisa é interessante e é muitas vezes trágica. É evidente que tem doenças, por exemplo, a espondilite anquilosante, que é um tipo de patologia autoimune, que ela forma cálcio nos ligamentos das vértebras e a pessoa simplesmente perde todo o movimento. A pessoa fica como se fosse uma estátua, ela perde aquela capacidade de distensão da coluna vertebral e ela fica travada para o resto da vida, aquilo vai só piorando. Então, é evidente que existem patologias que, é lógico, a Sheila vai falar bastante sobre isso, que a gente não consegue desfazer, a não ser em alguns casos, aí já entra a ortopedia, a neurocirurgia, são caras que operam a coluna vertebral para reposicioná-la e para, no mínimo, obviamente, não devolver o movimento à coluna, mas pelo menos para se estabilizar essa coluna com hastes de metal, sei lá, para deixar essa coluna um pouco mais reta. Vocês vejam, por exemplo, que tem pessoas, eu me lembro que eu operei uma moça, ela tinha essa doença, essa espondilite anquilosante, e a coluna vertebral dela era totalmente travada, congelada. Então, ela ia fazer uma cirurgia, que não é o caso que era, mas para intubação na anestesia, no início da cirurgia, que os anestesistas, o Dr. Augusto, Pup e vários outros grandes anestesistas que a gente tem, é necessário fazer uma intubação para que o paciente respire durante a anestesia, porque o paciente com anestesia geral, ele perde a capacidade do controle da respiração, então precisa ser intubado e aí os aparelhos vão fazer essa troca de oxigênio que é tão necessária. Mas essa paciente, ela tinha uma dificuldade absoluta de levantar a cabeça, de distender o pescoço para fazer a intubação por causa dessa tal de espondilite anquilosante. Então, é evidente que isso aí é um tratamento cirúrgico muitas vezes, não é exatamente da postura, não é o que a gente vai falar. O que a gente trabalha no núcleo da postura da clínica Múcio Porto Brasil é exatamente a união, claro que cada paciente tem uma indicação própria, de terapias dentro da fisioterapia para uma melhor recuperação, não só do tônus muscular, mas também de uma reeducação, de um novo entendimento que o paciente tem que passar a adquirir para que a gente não volte àquele vício de uma postura ruim. Uma coisa interessante, eu não sei, claro que muita gente sabe, muita gente não sabe, é que a gente é fruto de um equilíbrio entre os grupos musculares. Por exemplo, quando a gente faz a distensão do braço, é porque eu contraí a musculatura aqui atrás. Mas exatamente para que eu tenha um equilíbrio desse movimento, eu também contraio os músculos aqui da frente do braço.
Por quê? Porque senão você distenderia aquilo, teria uma lesão ligamentar e sempre é o equilíbrio. E é isso que a gente vai falar com a Sheila. A Sheila Porto está aqui, muito bem, bem-vinda, Sheila. Eu vou permitir você para entrar, para a gente destrinchar esse assunto todo, que eu sei que está todo mundo doido para saber. Não é mesmo? Sheila, é isso. Já te coloquei como a moderadora. Muito bem, você vai ter que aceitar. Deixa eu ver como é que a gente faz. Tô te seguindo, agora eu vou conseguir. Muito bem. Sheila, agora eu te adiciono como moderadora. Sheila, você tem que me enviar um pedido para entrar na live, para participar. Deixa eu ver aqui. Ok. Muito bem, você vai entrar daqui a pouquinho. Ok, estou te vendo aqui. Aceitar. Muito bem. Tchau, 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 tchau. Sheila Porto. Oi, querida. Tudo bem? Muito bom, Sheila. Está cortando um pouquinho a sua transmissão. Pois Vindo. é, gente, a gente Agora vive o sim. mundo da tecnologia, mas às vezes a tecnologia emperra. Pronto. Ó, Deu bem-vinda, certo. Sheila. Tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo Tudo. Que jóia. bom. Tudo bom? Sheila, eu estou aqui introduzindo o assunto dessa live, falando algumas coisas assim, dentro daquilo que a gente sabe. Evidente que eu não sou fisioterapeuta, eu não tenho o conhecimento que você tem, tanto é que agora você está fazendo parte da nossa equipe, da Clínica Múcio Porto do Brasil, né? Porque você sabe, a gente tem lá em Dubai também. Então, eu estava introduzindo aqui o assunto a respeito do que é postura, essa coisa toda. Esse equilíbrio que existe entre os grupos musculares, né? E que, portanto, impactam, né, essas alterações no meu trabalho, não é? Eu falei também para todo mundo aqui que a gente tem, ao final da live, ou durante a live, ou a partir de agora, quem digitar nos comentários "eu quero", vai receber um e-book que a gente fez, né? Sobre isso que a gente está falando. E é um trabalho de automação, a pessoa recebe imediatamente o e-book. Mas é isso, Sheila, bem-vinda, é um prazer ter você com a gente. Obrigada. É, então, e eu acho que, como eu falei também no início da live, a gente trabalha, a nossa proposta é uma cirurgia plástica integrada. Eu não concebo, por exemplo, a gente fazer. Muito bem, Regina digitou aqui, eu quero. Eu não concebo assim fazer, imaginar que eu vá fazer uma boa cirurgia plástica de abdômen, por exemplo, se eu não tiver uma postura. Então me fala para todo mundo, como é que é essa questão assim, a grosso modo, é, o que vai determinar uma boa postura para as pessoas? Sheila, eu acho que você está com um probleminha de conexão. Oi, Eu Sheila, acho que... voltou. Pronto. Eu vou... É, Será que é a minha que tá ruim? Senão eu vou ter que mudar de lugar. eu acho que a sua está com uma É. conexão meio Tá. capenga. Lene Amara, minha prima querida. Bem-vinda aqui, Andressa, Priscila, bem-vinda, todo mundo. O papo é ótimo. E olha, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês vão mandando bala, que a gente promete responder. É evidente que eu já combinei com a Sheila, a gente não vai fazer uma live muito longa, porque hoje em dia ninguém tem mais muita paciência para live longa. De qualquer modo, essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram, também no site da clínica, que é mucioporto.com.br. E aí você pode entrar lá, tem uma seção que chama-se Live Magazine, você pode ver e baixar todas as lives que a gente fez desde 2020. Então, mas de qualquer modo, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, vocês podem fazer aqui que a gente vai respondendo. Se não, se preferir, boa noite, Lênia, muito obrigado. Se vocês preferirem depois entrarem no direct aqui do nosso Instagram ou mesmo no nosso site, também tem essa possibilidade. E eu queria aproveitar também para falar para vocês que a gente está lançando agora no mês de agosto, a gente vai fazer uma divulgação legal, o nosso aplicativo, o aplicativo da Clínica Múcio Porto. Isso tudo, as lives, entrevistas, inteligência artificial, vai estar lá, vai ser uma beleza. A gente vai fazer uma live só sobre o nosso aplicativo, que eu acho que vai valer muito a pena.
Inclusive, claro que aí eu não posso deixar de falar, todo mundo que baixa o nosso aplicativo vai ter uns descontos especiais, uns tratamentos, assim, como um agradecimento por vocês se interessarem sobre o que a gente faz, né? Dos nossos tratamentos, tanto aqui quanto lá em Dubai também. É isso aí. Mas, Sheila, como eu estava te Pronto, acho que falando, agora deu. é, Aham. como é que você, o que que você falaria para a gente, de um modo geral, o que que determina uma boa postura? É vergonha na cara? É ingestão de proteína? O que que é? Como é que é? Bom, bom, uma boa postura, a gente tem que estar satisfeito, né, com o nosso corpo, mas de forma geral, uma boa postura é quando você tem um, um equilíbrio muscular harmônico e você consegue, de certa forma, ter uma descarga de peso nas articulações de uma forma equilibrada. Legal. É, então, assim, sim, ficar, estar sem dores, dormir sem dor, né? Então, tudo isso contribui, tipo assim, uma boa postura contribui para que a gente fique bem, né? Que a gente se sinta Claro. bem. E uma coisa interessante, a gente estava comentando outro dia, uma postura legal não é sinônimo de atividade física exatamente, né? Ah, Uhum, não é infrequente, às vezes você vê pessoas, atletas de uma determinada modalidade, evidente, que tem uma postura que não é tão ruim, que não é tão boa. uhum, Então, é uma coisa importante, porque tem pessoas, eu já ouvi no consultório, porque eu sempre achei que isso é muito importante. Às vezes a gente fala assim que a pessoa poderia procurar um profissional para trabalhar. Não, mas pode deixar que eu trabalho, eu jogo bola, eu jogo não sei o quê, a minha postura é bacana. E às vezes não é, porque eu não sei, a postura. Não tem isso, jeito de se fazer um exame, uma radiografia, não tem, é uma avaliação clínica, não é isso? Como é que você avalia o paciente isso, quando você recebe ele? isso mesmo. Então, eu sempre falo assim, tem 4 pilares da saúde que a gente tem que estar verificando num paciente, né? Uhum, Um desses que seria a liberdade de movimento, né? uhum. A mobilidade que existe nesse organismo. Porque tem pessoas que, como o doutor falou, faz atividade física e mesmo assim tem má postura. Então, a gente tem que estar verificando como que é a liberdade de movimento do corpo, as tensões que tem nesse organismo. E os outros pilares da saúde também, que, por exemplo, até a alimentação, né? Porque às Uhum, vezes essa pessoa, dependendo, às vezes ela tem alguma intolerância alimentar e mesmo assim ela ingere esse alimento, então acaba que o abdômen tem aquela sensação de sempre estar estufado, né? Então uhum. isso gera uma pressão intraabdominal, que vai Olha, estar sempre presente, né? E, é, e pode ser também até alguns alimentos também, né? Que mesmo que a pessoa não tenha essa intolerância, mas aí ela ingerindo alimentos sempre, né? Que às vezes causam um certo desconforto abdominal, uhum, isso também pode uhum, gerar uma má postura nela, por causa da, da pressão que vai estar alterada dentro do abdômen. E outras questões uhum, também, como o estilo de vida. Então, se a uhum, pessoa não dorme bem, porque tem pessoas que às vezes até acham que dorme bem, mas ela não acorda disposta, né? Então, uhum, isso também pode gerar tensões, ou um corpo desidratado, né, também muito gera tensões. bom. E até mesmo a parte emocional, né? A parte emocional também. A gente pode identificar que as emoções, ela acaba se manifestando no corpo, né? Então, por exemplo, o estresse, a ansiedade, Isso ou uma é pessoa muito interessante, tímida, muito interessante. sim. Mas, por exemplo, você está falando, a gente sempre fala o seguinte: quem que não tem estresse hoje em dia? O problema é a gente conseguir digerir esse estresse, né? Todo mundo tem, mas tem pessoas que não conseguem muito. E você sabe o que você está falando? Eu estou pensando aqui, tem pessoas que exatamente você faz uma cirurgia, por exemplo, vou te dar um exemplo, uma cirurgia de plástica de mama. Tem Uhum, mulheres que têm mamas um pouco mais volumosas, elas têm aquela queda natural pelo peso,
e talvez até por uma questão emocional, sei lá, uma vergonha, né? Uma dificuldade de aceitar, o medo de mostrar o seio e ser criticada, ser julgada, elas por essa, vamos chamar constrangimento, não é? Que aí, Uhum, obviamente, é de fundo emocional, elas pioram a postura. Então, uma mama pesada, gigante, já tem um aspecto de gravidade. E ela vai e ainda pior. E aí, só dando um gancho para uhum, você, a gente às vezes faz a plástica, reduz a mama, quer dizer, eu tiro aquele fator gravitacional do peso e a postura ruim está lá. Então, nesse uhum, caso, Sheila, uhum. o que que você acha? É interessante fazer um tratamento prévio? Assim, por exemplo, a paciente marcou uma plástica, vai reduzir mama. Ela tem uma mama grande e essa coisa toda que a gente falou. Eu preciso, então, sugerir que ela seja vista por você antes para... Como é que você lida com isso? Ou a gente pode deixar para depois? Como é que é? Não, seria interessante já trabalhar com ela antes, né? Se Uhum, possível, né? Se uhum, isso for possível, sim, já seria interessante para ela já começar o trabalho e fazer os exercícios até antes da cirurgia uhum, e depois dar continuidade. Sempre que a gente uhum. faz os exercícios antes de uma cirurgia, a gente consegue um resultado mais rápido, né? Pode ver até assim que os atletas, por exemplo, a gente vê que o resultado deles com a fisioterapia é mais rápido do que uma pessoa que não faz exercício. Então é Sim, sempre importante, assim, o quanto antes começar, né, esse trabalho, pode ser de melhor. fortalecimento, pode ser de consciência corporal, sim, aí é melhor. E esse trabalho, então, começa com uma avaliação sua, lógico, e também eu imagino, óbvio que a gente já falou sobre isso, mas só para também um outro gancho para despertar interesse, existe uma avaliação do paciente dele mesmo, por exemplo, no espelho, né? Quer dizer, é tipo uma psicoterapia, né? Tipo, olha, tá vendo, não sei o quê. Como é que você faz isso? Então, a princípio, quando eu atendo o paciente, eu vou identificar as tensões, eu vou fazer os testes e vou ver aonde que tem a falta de mobilidade no organismo, né? Aí Uhum, a uhum, pessoa vai me trazer o que né? Então, baseado no que ela uhum. precisa, aí eu vou conduzindo a fisioterapia. Legal. Eu não vou falando logo assim o que eu estou vendo, talvez eu vou depois demonstrando para ela, porque às vezes o que eu estou vendo ela não está vendo. Então, eu tenho que primeiro ver o que que ela quer, e aí eu, através da minha avaliação, eu vou identificar as tensões, e aí eu vou conduzindo, né? E aí eu vou também verificar os pilares, porque eu sempre falo que o nosso corpo, ele não é sozinho, a gente é integral, né? Então eu preciso também Legal. identificar todas as outras áreas da vida dela. E claro, Muito se bom. precisar, aí eu encaminho para um profissional, né? Se for o caso de um nutricionista, né? Mas eu vou estar identificando junto com o paciente. Muito bom. Eu quero aproveitar o pessoal que está entrando agora. A gente comentou no início duas coisas. Se você gosta desse tema, manda esse aviãozinho para as pessoas que você acha que vai se interessar, que vão se interessar. E também dá um joinha, um like, qualquer coisa, porque o Instagram adora, né? O algoritmo aumenta. E a última coisa também que eu queria falar, a Nicole, o pessoal que acabou de entrar, é que se quiser receber um e-book super bacana sobre esse tema, é só digitar aqui nos comentários "eu quero", que imediatamente depois da live você já recebe. Um outro assunto que eu queria saber sobre barriga, né? Que é uma outra coisa que a gente vê num consultório de cirurgia plástica. Tem pessoas que têm, obviamente, uma mãe de duas, três crianças, enfim, que teve gravidezes. Daniela Porto, que bom que você está aí. Obrigado, está comentando, que é interessante. E é mesmo. Tem pacientes que elas fazem aquela diástase, né? O diastase, que é aquele Uhum. afastamento dos retos abdominais pela distensão. Pode ser por gordura, etc., mas o mais comum é uma gravidez.
E a gravidez, quando o útero ele vai se projetando, vai empurrando a parede e afasta a musculatura, e etc. É, então, e tem pessoas que têm gordura intraabdominal também, a gente chama de gordura visceral. Isso tudo impacta na barriga, no abdômen, dá um certo volume, e isso tudo ao longo do tempo, evidente, gravidezes, gordura visceral, blá, 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 ajudam a ter uma postura ruim. Então, assim, do mesmo jeito que a gente estava falando sobre a mama, uma paciente que vai fazer, evidente, tem gordura visceral, um tratamento clínico, etc., e gravidez, tem que operar, costurar a musculatura. Mas ainda assim, você acha que para plástica de abdômen, por exemplo, é interessante ser visto o paciente antes da cirurgia, avaliado, chamar os tempos os pontos de tensão, ou pode ser depois? O que você acha? Sim. Seria interessante ver antes também esse paciente. Até existem exercícios, que é a ginástica abdominal hipopressiva, que nesse caso precisa também fazer uma avaliação Legal. e ser verificado se seria interessante o trabalho dessa técnica. E até Como é que ela mesmo chama? Ginástica o quê? ginástica abdominal hipopressiva. É uma técnica, Hipopressiva. pressiva para diminuir a pressão intraabdominal, porque às vezes pode ser que essa pressão esteja aumentada. Aí, E isso pode dar. Desculpa. não, faz Isso pode pergunta. causar também, a gente estava falando hoje mais cedo sobre perda de urina, né? Isso é uma das causas, quer dizer, vai contribuir, é um complexo ali, mas isso também pode contribuir para a perda de urina, você acha? Pode contribuir, dependendo do caso, pessoas com excesso de exercícios abdominais, né? Pode, que tenha a pressão abdominal aumentada, pode sim contribuir para a incontinência urinária. É, Entendi. e pode, assim, quando a pressão abdominal é muito aumentada, além de incontinência urinária, tem pessoas que vão apresentar isso, mas pode ter pessoas que podem apresentar hérnia abdominal, que vai Hum, ser toda na região do abdômen. Pensa a região do abdômen. Então, na frente do abdômen, hérnia abdominal, para trás, nas costas, hérnia de disco lombar, uau. abaixo, incontinência urinária, até pode apresentar incontinência fecal e Uau. acima, refluxo. Então, tudo isso a pessoa pode apresentar um desses fatores, não que vai ser todos, mas ela pode até apresentar um desses fatores devido à pressão abdominal estar aumentada. Legal. Eu só queria que você repetisse, porque a hora que você falou o nome dessa é, terapia, cortou um pouco. Como é que chama? Pressão hipopressiva? Me desculpa a ignorância. Me Não, conta. de ginástica abdominal hipopressiva. Uau, que nome chique, eu adoro esses nomes. Ginástica abdominal hipopressiva. Isso. Dr. Leif, from Germany, my dear friend, was my fellow here in Brazil. Be welcome. We are discussing with physiotherapist Sheila Porto. She's a member of our clinic here in Brazil. We are talking about physiotherapy, about posture after and before plastic surgery. I promise I will send you an ebook. Thank you for being here. E só, Sheila, para a gente terminar, que já está chegando quase que meia hora, Uhum. que é uma pergunta, obviamente, que todo mundo deve estar se fazendo. Mas pera lá, eu vou ter que agora viver escravo desse tratamento o resto da minha vida. Como é que funciona isso? O paciente chega, vai fazer uma plástica. Evidente que aqui a gente está falando sobre plástica antes de operar, depois de operar, mas é óbvio que você também vai tratar pessoas que não têm uma indicação cirúrgica, não precisam fazer cirurgia nem nada, mas têm um problema postural. E aí a pergunta é essa, quer dizer, o resto da vida a pessoa vai ter que Então, fazer esse tratamento. Como voltou. é que é a manutenção? Como é que seria Certo. a manutenção depois? Uhum, certo. A princípio, eu sempre faço uma avaliação e depois mais 4 sessões semanalmente. Aí também vai depender, às vezes, se for uma pessoa que veio por causa de dores ou dores crônicas, aí só explicando que o tratamento é diferente. Mas se for por questões, eu preciso avaliar, né? Mas a princípio, o que eu sempre peço
é a avaliação e depois uma sessão semanalmente e 4, né, que vai dar um mês, Uhum. passar os exercícios para a pessoa fazer em casa e ela aí depois o que eu falo vai ter que fazer os exercícios, né? Como por exemplo, assim, ela não vai precisar ser escrava, ir para o consultório sempre, não é isso, mas ela vai precisar fazer os exercícios em casa. Como por exemplo eu falo, a pessoa quer manter magra, ela não tem que se alimentar bem, né? Então se a pessoa quer cuidar do corpo, a postura, ela vai ter que ter uma regularidade de fazer os exercícios, mesmo que seja em casa. Aí depois, a manutenção, aí eu sempre peço assim, que venha. Aí eu vou ver cada caso, mas eu peço assim que pelo menos a cada 6 meses que ela venha uma vez para eu fazer uma manutenção, uma sessão, ou a cada vez no ano, né? Para a gente estar Legal. vendo como que tá e tá lembrando os exercícios. Aliás, é como tudo na vida, né? Porque eu falo isso também no consultório. Aliás, eu tenho uma paciente que eu gosto muito, entre várias. Eu Ela fala uma sempre coisa muito engraçada. Ela fala assim: Ah, desculpa. Não, vai te dizer. Não, então, eu tenho uma paciente que ela me fala: Olha, doutor Múcio, eu nunca vi essa clínica, a gente não tem alta nunca. Eu falei, sabe por que que não tem alta nunca? Porque a doença se chama autoestima. E a autoestima, quando ela morre, a gente morre junto, né? Então, mas isso que você está falando, evidente, eu só também peguei um gancho, vai ser escravo ou não? Bom, o que que é ser escravo? A gente escova dente todo dia, a gente toma banho todo dia, a gente precisa ser cuidado, como qualquer ser vivo, como qualquer coisa, tipo uma casa, alguma coisa assim. Então, óbvio, do mesmo jeito na fisioterapia, mas também no nosso trabalho, se você faz, por exemplo, inclusive uma plástica de face e nunca mais faz nada, nunca mais vai fazer um protocolo de um cuidado, uma coisa que seja um botox, um laser leve, alguma coisa, evidente que esse trabalho ele vai se perdendo. E eu acho que no seu trabalho também é nesse sentido, não é uma questão de escravidão, tem que se manter, não é isso? Exatamente, exatamente, é isso Muito mesmo. bom. Exatamente. Porque não existe um milagre, né, que você vai fazer Aham. e vai parar para o resto da vida e vai ficar, né, com boa postura ou vai ficar. Você tem que cuidar, tem que ter uma constância mesmo, uma Tudo na vida tem que se regularidade. cuidar, senão não vai para Né? frente. Muito bom. Sheila, olha, eu adorei a sua participação. Estou muito feliz de você estar trabalhando com a gente. Quem tiver interessado no seu trabalho, obviamente entre em contato. A gente tem aqui no Instagram, tem o nosso telefone e tal, mas é evidente que pode entrar em contato com a clínica, que é o www.mucioporto.com.br, e também nos telefones, que é o 3364-3006, aqui em Brasília. E aí sim vão ter seu contato, currículo, aquela coisa maravilhosa que você tem. Queria agradecer bastante a sua Obrigada. presença, adorei. E lembrar Adorei. todo mundo, imagina, eu também. E lembrar todo mundo que quem quiser receber um e-book bem interessante sobre isso, que a Sheila escreveu, a gente também colocou. Aliás, ali no nosso e-book, o núcleo de postura da clínica, ele lida com outras coisas também, como drenagem linfática, etc. Quer dizer, é um trabalho bem bacana, que hoje em dia se chama tudo integrada, né? Medicina integrada, fisioterapia integrada. Pois eu falei, eu estava brincando hoje. A partir de agora é cirurgia plástica integrada ou integrativa. Porque, na verdade, independente do nome, o que interessa é esse conceito cada vez mais holístico do ser humano, não é isso? É verdade, é isso mesmo. Muito bem. Muito bom, minha querida. Um beijo para você. Muito Muito bom. obrigado pela Um beijo. presença. Eu te agradeço Obrigada. muito e bem-vindo ao grupo. De nada. Tchau. Bom final de semana para Tchau, você e bom final de tchau. semana Bom para final todo de mundo que semana. nos acompanhou. Tá bom? Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau.